Nossa aula 41 é a aula que fala sobre a Guerra dos 30 Anos, guerra que aconteceu entre 1618 e 1648. O período da Reforma Protestante é um período de vários conflitos, conflitos armados, conflitos bélicos, conflitos obviamente violentos, conflitos justificáveis, outros não, conflitos mais abrangentes, como por exemplo a Guerra dos 30 Anos, outros mais localizados, mas é um período de muitos conflitos, de conflitos armados e obviamente de muita agressividade, violência entre católicos e protestantes. Não é o caso para uma aula como essa de panorama, né, da história da igreja, mas existem várias formas de se entender ou de se compreender as razões para esses conflitos. Obviamente a gente não precisa justificar gratuitamente nenhum deles, mas é óbvio que havia motivos importantes, inclusive um dos motivos que eu acho que é mais importante para se buscar uma justificativa para qualquer um desses conflitos é a convicção de que havia realmente alguma coisa espiritualmente errada sendo desenvolvido pela igreja, ou havia começado a ser desenvolvido pela igreja por volta do século XIV no mínimo, e que a convicção dos reformadores não podia deixar que isso voltasse atrás. Uma delas a gente mencionou na aula passada, a questão do nível de autoridade, por exemplo, das escrituras com qualquer outra coisa, né? Então, é claro que estou colocando aqui só um exemplo, né? Uma característica que poderia indicar, como eu falei agora há pouco, uma espécie de justificativa, vamos dizer assim, para esses conflitos armados, né? Mas de qualquer forma, o que a gente pode falar é que esse período realmente foi um período violento, inclusive o período que é posterior a esse é um período de grande esfriamento, talvez uma das razões, exatamente por causa do grau, né, do nível de violência de guerras, como por exemplo a Guerra dos 30 Anos. Mas a Paz de Augsburgo, de 1555, havia colocado o luteranismo com a mesma base legal do catolicismo na região da Alemanha, mas havia deixado de fora calvinistas, anabatistas e demais protestantes. Então não tinha levado os demais movimentos de reforma a níveis de aceitação ou de legalização, vamos dizer assim, religiosa, como havia acontecido com o luteranismo, e portanto não havia resolvido os problemas. Inclusive porque depois do período de 1555 mantém-se o desenvolvimento da reforma protestante, a reforma protestante que geralmente acontece ou abrange principalmente a parte norte da Europa, né? A parte sul continua sendo católica e continua lutando pela defesa do catolicismo, mas a partir da Paz de Augsburgo, em 1555, houve ainda avanços do protestantismo que obviamente vão desdobrar lá na Guerra dos 30 Anos. A Paz de Westfália é a paz que resolve, é o tratado que resolve em 1648 a Guerra dos 30 Anos, e ela coloca, afinal de contas, ela coloca o reconhecimento do calvinismo e do luteranismo como religiões legais, e as demais religiões, as regiões tinham os seus reis, os seus príncipes tinham o direito de escolher qual religião seguir, né? Ou seja, a Paz de Westfália consegue resolver, portanto, essa questão da obrigação, vamos dizer assim, ou da proibição, da obrigação e da proibição das regiões de aceitar, de desenvolverem as suas religiões de maneira independente. A França e a Suécia recebem várias quantidades de terra por causa da Paz de Westfália, por causa dos desdobramentos da Guerra dos 30 Anos. Príncipes alemães recebem maior influência no império como um todo. E os resultados, obviamente, são devastadores, como, por exemplo, questões espirituais tratadas com desdém, assuntos seculares assumem uma importância maior entre os grupos religiosos, né? Ou seja, isso é um resultado. Claro que a gente está colocando aqui em termos de resultados em geral, claro que as mortes e a devastação da própria guerra em si são problemas, obviamente, são resultados, obviamente, devastadores, mas do ponto de vista espiritual, essa inversão de importância das coisas espirituais com as coisas seculares é algo que, obviamente, é um resultado da guerra também. Além disso, o questionamento moral do cristianismo devido à barbárie, devido ao grau de agressividade, né? Como pode uma religião que prega a paz ter desdobrado em uma guerra tão sangrenta, uma guerra tão violenta, né? Mas, obviamente, também um outro desdobramento importante e, obviamente, negativo, desastroso para a igreja, é o esfriamento das igrejas, né? Então a gente tem, me parece que dá a impressão de um nível, uma curva, né, de grande interesse e de convicção que, por causa da guerra, diminui, vamos dizer assim, e leva
infelizmente, ao esfriamento das igrejas também. Essa foi a nossa aula 41 e a gente passa para a aula 42 logo mais. Até lá!